A gente quer levar o movimento estudantil. Não responda a pergunta dela. Bota no meio que é melhor. Tá. Deixa no meio. Vamos lá. Primeira pergunta. Há quanto tempo vocês estão? Há 2 meses. 2 meses. Tá, próximo. Por que vocês quiseram entrar nesse movimento? Qual foi a motivação de vocês? A escola estava em péssimas condições, os terceirizados estavam há 4 meses sem receber e teve também a greve dos professores. Sim, eles queriam ajudar. Aí tudo isso junto fez com que a gente resolvesse ocupar. Sim. Vocês já sofreram, sabe, preconceito por defenderem as ideias de vocês? Sabe, já teve alguma briga que vocês participaram por causa disso? Que tranquilo até agora? O nosso desocupa não é um desocupativo, então não teve muito confronto não. Na verdade, falar a verdade, nosso desocupa é uma merda. Porque eles não tinham... uma base. Aliás, algumas pessoas que eram do Desocupa foram pro Ocupa. Não tinham nem argumento. Não tinha um argumento. Então, o movimento é Desocupa ou Ocupa? Não, o delas é Ocupa. E os Ocupa é um movimento contrário, Desocupa, para desocupar o colégio. Vocês conhecem alguém desse Desocupa? Não. São pessoas do colégio daqui? Ou... A maioria são pais e... funcionários do colégio? Não, os funcionários nem tanto, mas alunos do superior. Conta mais um pouco da sua experiência pessoal como militante. Tipo, tem muitos problemas diários aqui que vocês têm que resolver? Vai tudo. Porque eu tô falando o tempo todo, caralho. Rodrigo. Já. Sério? O Grêmio mais participa dessa decisão? Vocês ajudam bastante? Eu não sou do Grêmio, então... Eu não sou do Grêmio também. Não? O que acontece? Nós dividimos aqui em comissões. Então tem limpeza, segurança, cozinha e tem a comissão de relações externas também. Nessa comissão de relações externas são as pessoas que vão para as reuniões de negociação, as pessoas que passam os informes nas assembleias e tal. Eu sou da comissão de comunicação. Eu cuido da página da ocupação e da informação do pessoal interno mesmo, que muitas vezes acaba não sabendo por causa da correria. Então, a maioria dos problemas foi com relação à didática mesmo. Vai embora? Por exemplo, cada um tinha que lavar os pratos. Aí tinha gente que esquecia de lavar os pratos, aí ficava mais coisa para as pessoas lavarem. Esquecer de postar coisa na página. Foi isso, não teve tantos problemas. Coordenador da comissão de eventos. Prazer. São quantas pessoas aqui que estão ocupando? Que estavam? Era por volta de 30, 40. Sim. É porque dependendo do dia, dependendo do em que momento da ocupação, mudou muitos números. Então nunca teve um número exato. E a escola é gigante, a gente não tinha
uma ideia assim certa, sabe? Porra, tem 27 cabeças aqui, não sabe? Porque... Quem teve essa ideia? Vocês todos pensaram nisso juntos? O que aconteceu foi que o movimento de ocupação estava sendo muito grande. Tipo, cada dia tinha mais 4 escolas ocupadas. Literalmente, a média estava sendo 4 escolas por dia. E as pessoas começaram a se perguntar: vai ter ocupação no ZERJ? Não vai ter? Aí chegava pra gente do Grêmio, todo dia tinha alguém que perguntava: então, a escola vai ser ocupada? Realmente a gente vai ter que falar com as pessoas para poder ver sobre isso. E montar um plano de ação de ocupação, nem que, mesmo que a gente não queira, mas se as pessoas ocuparem, né, a gente vai fazer o quê? Vai deixar eles a Deus dará? Não dá pra deixar assim, nós somos o Grêmio, representamos ele. Aí teve uma roda de conversa sobre isso, né, escutamos as preocupações deles, nós esclarecemos algumas dúvidas, a direção estava com medo dessa roda de conversa, e aí depois, acho que uma semana depois, teve a assembleia, e teve a votação, aí foi sim para a ocupação, votamos 2 vezes até, e... aí a gente começou isso. Tá mostrando as cadeiras fudidas do teatro e tá falando que foi a gente. Eu tô falando contigo porque você sabe que essas cadeiras já estavam assim um tempo. Gilson, sabe que essas cadeiras já estavam aqui antes, né? Essas cadeiras já estavam quebradas desde o ano passado. Desde o ano passado, não. Sim. Tentando consertar. Aliás, o Giovanni que conseguiu consertar algumas. E nem era carteira. Ele que fizeram isso aqui. Mas é isso que eu estou falando para ela, porque não tem investimento do Estado aqui e as coisas não estão acabando. Esse Giovanni é aluno? Não, O Giovanni era professor do teatro, ele foi demitido. Essa era uma das nossas pautas. Ele era contratado e o contrato dele rescindiu. Ele era contra um monte de coisa aqui da direção, então provavelmente não levaram por causa disso. E agora a gente está sem teatro. E ele literalmente transformou esse teatro. Desde as luzes até as pernas. Na verdade, a fiação, que tá bem precária, porque tá extensão através de extensão, só esperando para queimar, foi uma aluna que fez. Foi a Karina. E a mesa de som também, a mesa de luz também, ela consertou. E já terminou, né? A ocupação tá acabando já. E vocês acabou meio-dia. Dia. Aí vocês tiveram algum sucesso? Sim. Conquistaram o quê? Por exemplo, o uniforme escolar. Que o nosso uniforme, ele é muito caro e de uma péssima qualidade. E Não é parecido. E a gente é obrigado a usar isso. Pelo menos era até antes da ocupação. E com a ocupação, a gente conseguiu que um prazo de 180 dias. Né? A gente conseguiu um prazo de... A partir de segunda, seria um prazo de 180 dias para poder se organizar e arranjar um jeito de dar o uniforme pra gente. A outra conquista que a gente teve também... A nutricionista. Foi a nutricionista. Porque a FATEC, se eu não me engano, tem 20 nutricionistas para centenas de escolas, incluindo CVTs. Aí... Cada unidade agora vai ter uma nutricionista, ela que vai tomar conta de tudo. Que legal. Bom que tem uma praia. Mais alguma coisa? Teve sim, só que eu não lembro nada, não lembro de cabeça. Eu tô sem dormir há 2 dias. Aí tem o... Rio Cardo. Quem perdeu não vai ter que pagar a taxa. Porque eu perdi meu recado aqui e tive que pagar essa taxa absurda. Então é ótimo pro Ítalo. E as pessoas que precisam de mais de 5 passagens no Rio Cardo, elas indo na secretaria da escola e informando isso, elas conseguem o número de passagens que elas precisam, não vai ter que completar. E também vai poder passar nos domingos e nos dias de vestibular. E vocês estão satisfeitos? Tem mais algum plano em mente? Outro protesto?
Cara... Satisfeito a gente não tá, né? Mas a gente conquistou muita coisa. A gente deu só 3 exemplos, só que no documento tem bastante coisa. Eu, Ítalo, não tô satisfeito agora no momento da desocupação. Porque a gente entrou na ocupação, os professores de greve, funcionário 3 meses sem receber. Saímos da ocupação com... Professores de greve e terceirizados demitidos. Terceirizados 5 meses sem receber e demitidos. Nossa! Eu queria continuar até agosto com a ocupação, só que cansa. Eu queria me mudar pra cá, isso Só que cansa e mesmo a gente ficando insatisfeito com as coisas, é o que a gente tem agora, mas não quer dizer que a gente não possa lutar de outra forma, não possa lutar pelo... Como você é do Grêmio, você já teve alguma complicação assim de física assim? Como aquela pergunta que a gente viu não pra ela, só que como elas não são do Grêmio. Algum preconceito por defender as ideias? Preconceito pra defender a ideia, sim. Tipo, não físico, mas muito... Eu esqueci a palavra. Ideológico? Todos esses. Tirando o físico, todos os outros. Porque as pessoas, tipo... Até por parte da minha mãe, cara. Minha mãe falava que eu queria salvar o mundo. Aí eu falei, não quero salvar o mundo. Eu quero salvar a minha escola só. Tá bom ali. Tipo, o meu grupo, ele não queria fazer muito sobre isso, mas eu quis, né, então, assim... Eu confesso que quando a gente decidiu que ia fazer o trabalho sobre o movimento estudantil, eu me desanimei um pouco, porque, sabe, não parece um movimento tão grande assim. Eu convenci eles e tal, eles falaram, tá bom. Eu acho que é um movimento que você consegue explicar bem o que ele é, que, tipo... É muito grande, tem várias vertentes, acho que é vertente o nome. E, tipo, você consegue explicar tudo e, tipo, passar isso para as pessoas. Mas eu não me senti, tipo, desencorajada a realmente conhecer o movimento. E isso foi muito bom, porque a entrevista que a gente deu e o quanto que a gente conheceu do movimento do Ocupa e da iniciativa do ICERJ foi maravilhoso. E eu conheci as pessoas que faziam parte, então eu falei, vai ser mais fácil. E, tipo, eu acho realmente que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. E, tipo, eu fico orgulhosa disso. E eu tive um dos melhores dias da minha vida, porque foi uma experiência incrível a gente ter ido no ICERJ. A gente chegou lá e a gente praticamente invadiu o teatro e o pessoal recebeu a gente tão bem. E todo mundo respondeu as questões com maior entusiasmo e eles nem conheciam a gente, sabe? Trataram a gente super bem. Acho que se eu tivesse ido antes da desocupação, teria sido ainda mais legal. Mas eu não consegui, a gente, né, então. Mas ia ser uma experiência ainda mais legal se a gente fosse antes da desocupação. Porque eles desocuparam hoje, e hoje é dia... Não sei que dia é hoje, hoje é quarta-feira, algum dia... 6, hoje é quarta-feira, dia 6. Eles ocuparam hoje meio-dia. E, tipo, eles estavam tristes por ter desocupado. Eles conseguiram muitas coisas, mas, tipo, não todas as que eles queriam. Mas eles não desanimaram por isso, porque eles sabem que as coisas que eles conseguiram são coisas difíceis, por mais simples que elas sejam. E, tipo, a experiência deles no colégio, tipo... É como se tivesse unido eles estavam, tipo, muito próximos. E eles fizeram várias atividades no colégio. E, tipo, eu sinto que a gente tem essa vontade no Pedro II, mas a gente não tem como. A gente tem como, porque, tipo, por mais que a gente tenha essas frentes no colégio, é como se elas viessem e depois elas se apagassem. E... foi bem incrível, tipo, e diferente porque a gente tá no Pedro II, que é o colégio que tem vários movimentos, sim, mas é como se a gente ainda não tem aquela potência máxima para realmente radicalizar o sistema do colégio. E, tipo, a gente não é tão unido como aquele colégio. Não o colégio, mas, tipo, os estudantes, tipo, surgiu da ideia de um aluno, tipo, vamos ocupar o colégio. E, tipo, ele foi convencendo os outros alunos e os outros alunos falaram, caraca, a gente tem que fazer isso. Porque, tipo, é melhor pra gente. E eles estavam lá, tipo, há 2 meses e, tipo, tava muito bom. E eles, tipo, não,
queríamos ocupar, mas não nos ocuparam. Tipo, muito legal, cara. Tipo, melhor experiência. Acho que todo mundo deveria passar por isso. Tipo. E ver um colégio onde os alunos realmente tomaram essa iniciativa e eles conquistaram tantas coisas assim que parecem poucas, mas é difícil de conquistar para um colégio e para um grupo de alunos. É tão inspirador, tipo, a gente querer fazer isso no nosso colégio. Incrível, incrível.